Bem-vindo ao Inclusiveship Show, o programa para aqueles que querem dar vida à inclusão no mundo corporativo. O meu nome é Thaís Compuan e hoje é um dia especial para mim. Eu estou aqui com Débora Gap, a responsável de diversidade e de inclusão da Braskem. A Braskem é uma das maiores empresas de petroquímica do mundo. E é um dia especial para mim, porque é a primeira vez que eu tenho uma convidada brasileira no Inclusiveship Show. Débora, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada a você, Thaís. Acho que vai ser um bate-papo bacana hoje. Ah, com certeza. É um prazer imenso, assim, estar recebendo você no nosso programa. E, Débora, como é que você pode, para começar, você pode contar um pouquinho da sua história para a gente? Como é que você se transformou na responsável de diversidade e de inclusão da Braskem? Claro. Primeiramente eu vim de uma carreira, né, que a gente não encontra muito nas empresas, que é as ciências sociais. Eu sou socióloga. A minha trajetória com diversidade começou muito antes da faculdade, até eu já participava de alguns movimentos sociais, movimento ativista feminista, LGBT, mas foi na faculdade que eu encontrei um embasamento teórico sobre tudo isso, que foi muito bacana. Na faculdade eu também já participava de alguns movimentos, a minha carreira, na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com diversidade e inclusão, né, tanto há uns 8 anos atrás isso nem estava, que era quando eu estava na faculdade, essa questão da diversidade nem estava muito em voga aqui no Brasil, então não se falava muito sobre isso, então eu não tinha muito contato, eu nem sabia. E eu comecei minha carreira como mediadora de museu, né, de arte. Então, eu levava grupos para conhecer as obras. Eu ainda estava na faculdade nessa época, mas foi um início que me deu muita bagagem em relação à questão de lidar com diversas pessoas, né, e que eu acho que me trouxe competências bem interessantes para hoje, para esse trabalho. Depois disso, eu acabei entrando na Braskem, na época eu entrei no programa de estágio, e aí, depois de 1 ano e meio que eu já estava lá, eu fui convidada a desenvolver o programa de diversidade lá dentro. Né, eu já tinha demonstrado interesse pelo tema, né, o tema já estava sendo mais falado, e aí foi que eu comecei minha carreira, né, nesse tema, e foi na metade de 2014, né, faz quantos anos? 4 anos e meio, sim. E aí hoje eu sou responsável ainda pelo tema, né, porque na época não tinha nada, nenhum programa, né? Então a gente já deu grandes passos, né? E eu consegui também me desenvolver junto com o programa, né? Em relação a isso. Tá. E, Débora, eu queria uma das minhas primeiras perguntas assim para você tem a ver com o que o Brasil está atravessando agora, Uhum, né? Acho que não dá para começar essa entrevista sem fazer abstração do momento atual brasileiro, né? O Brasil acaba de eleger um candidato que, pelo menos visto aqui da Europa, parece ser um candidato não muito aberto às pautas, né, de diversidade, de inclusão. E eu uhum. queria entender um pouquinho o seu ponto de vista, né? A sua análise do que está acontecendo no Brasil e como é que você acha que a eleição desse presidente pode impactar o desenvolvimento da diversidade e da inclusão no mundo corporativo. Para começar, eu acho que o mundo está vivendo uma questão em que a questão de direitos humanos e diversidade e inclusão está se tornando uma pauta só de um lado político. Né? Então a gente vê a direita, né, uma extrema direita mais distante, né, dessa pauta de alguns partidos de direita, e isso está ficando uma pauta só de esquerda. E, e hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo, a gente está vivendo essa realidade, né? E isso é um problema, porque transformar um direito humano, né, e uma questão de diversidade e inclusão em uma pauta política é bem complicado, né? Eu acho que não deveria ser dessa forma. E aqui no Brasil, o que a gente está vivendo, bom, ficou bem claro, né? Não é a gente não está fazendo nenhuma interpretação de uma frase dita entre aspas, né, pelo atual presidente eleito, pela equipe que ele tem. Ele já fez declarações que, de fato, não favorecem, né, os grupos minorizados aqui no Brasil e a questão da diversidade e inclusão. Então, eu acredito que as empresas sempre tiveram um papel relevante, né, nesse cenário. Quando a gente vê governos que não apoiam,
né, a causa, essa questão, eu acredito que as empresas elas precisam passar a ter mais atuação em relação a isso, principalmente nas instâncias da sociedade, né, influenciar o governo para que ele faça o mesmo, né. Então, eu acho que o que acontece nas empresas, eu não acredito que é uma pauta que vá deixar de ser trabalhada porque o governo não acredita nisso, muito pelo contrário. Eu acho que aqui no Brasil, né, a gente já está num nível de maturidade bem grande, né, em relação à diversidade e inclusão em muitas empresas, influenciado também pelo contexto global, né. Então, os alicerces do trabalho da diversidade não estão só aqui no Brasil, né, os alicerces, eles são globais. Então, eu acho que é uma questão que já está bem estruturada. E as empresas, muitas delas já entenderam que isso não é só uma questão de moda, né, que às vezes tem no RH, que é uma questão de agora é o tema da diversidade. Não. Entendeu que isso de fato é estratégico para o negócio, né? Então, as empresas estão entendendo que se elas atendem à sociedade, né? A sociedade é diversa. Ela tem que ter minimamente uma representatividade dentro dela para ser competitiva e melhor atender a sociedade. Então, olhando pelo lado, né, capitalista da questão. Então, não tem muito o que voltar para trás nessa questão. Eu acho que o que muda hoje para as empresas nesse cenário, que inclusive a gente vê nos Estados Unidos recentemente, né, com a declaração do Trump sobre a definição do que é gênero, né, que se assimila à definição de sexo biológico, que na verdade exclui toda a população trans dessa definição. Você veja as empresas, 50 empresas junto com a Alt Equal se mobilizaram, né, e já colocaram para o governo que isso não é uma questão interessante para a população, que é uma questão excludente, né, que não é positivo para a sociedade. E aqui no Brasil aconteceu o mesmo, né, durante a época das eleições, em que aproximadamente 35 empresas, a Braskem é uma delas, assinaram uma carta aos presidenciáveis dizendo que a questão da diversidade e o respeito às pessoas LGBTs deveriam estar nos planos de governo, né? Então, essa é uma crença que essas empresas têm. Então, você vê, né, com esses cenários, tanto brasileiro quanto global, uma maior necessidade de atuação em política pública, né, e na sociedade das empresas. Mas, por sorte, a gente está num período que eu acredito que aqui no Brasil a gente não tem mais volta, sabe? Então, a gente já está num período, em muitas empresas, muito maduro, e essas empresas vão poder puxar outras para a pauta. Então, eu vejo muito dessa forma. Ah, não, é interessante, Débora, a sua análise. E eu vejo, por exemplo, que desde Trump, recentemente eu vi um artigo que falava, na verdade, do campo do mercado de trabalho para profissionais de diversidade nos Estados Unidos. E esse Uhum, mercado de trabalho, ele aumentou, na verdade, a demanda de empresas por profissionais, ela aumentou tipo 25%. exato. Que é bem assim, um indício do que você está falando, né? Na verdade, as empresas, num período desse, elas talvez se mobilizem mais ainda, né? Uhum, Entendendo exato. o que eu acho legal também do que você falou é que uma empresa ela tem que ser racional, não é? Uhum, Racional no sim. sentido de que a diversidade, se você é mais diverso, você pode melhor atender, né, às necessidades dos seus consumidores, da Uhum, sociedade. E de repente, é essa racionalidade que faz com que a empresa, né, promova, siga promovendo a diversidade e a inclusão. sim. E, Débora, então, há 4 anos você está desenvolvendo esse trabalho na Braskem. Se você pudesse assim identificar uma iniciativa que tenha sido super eficaz, qual seria essa iniciativa? Olha, eu acho que, deixa eu pensar nesse processo, eu acho que a última agora que a gente fez recentemente, ela tem um impacto super positivo, que é a capacitação de toda a liderança da Braskem no tema. Então, essa é uma agenda, porque o que acontece? A Braskem é uma empresa gigante, né? Tem muitos integrantes, está em muitas localidades.
A gente já tem embaixadores do tema, que são os grupos de trabalho, né, que são mais de 90 integrantes que são embaixadores do tema e levam esses temas para as localidades. Mas a gente via uma questão da liderança não entender do assunto, não entender por que a Braskem está falando disso, o que é diversidade, o que é inclusão. E a gente não conseguia andar para frente sem antes conversar com toda a liderança da Braskem, explicar o que é e sensibilizar ao mesmo tempo, né? Trazer uma mobilização para eles. Então, a gente capacitou aqui no Brasil esse ano, a gente vai continuar no que vem, mais de 500 líderes. A agenda foi muito o que é diversidade, o que é inclusão, o que são os grupos minorizados, que no caso a questão são as mulheres, LGBTQIAs, pessoas negras, né, aqui no Brasil, pessoas com deficiência, pessoas em vulnerabilidade social. Trouxe também o que é privilégio, né? Também falamos muito que o trabalho da diversidade não fere a questão da meritocracia, né? A gente usa uma frase bem bacana com eles que é: não existe mérito sem oportunidade. Então, e trazer muito essa consciência que nem todo mundo parte do mesmo lugar. Né, para todo mundo alcançar seu mérito e crescer na vida, a gente também precisa ter um olhar diferente para cada pessoa. E também falamos muito sobre o papel da liderança e o que a Braskem espera, né, de líderes, integrantes, parceiros. E está sendo muito positivo porque a gente vê em muitas lideranças que uma questão de resistência com o tema nada mais era do que falta de informação, né? Em que a gente não tem isso, né, na nossa educação formal, nas faculdades, nas escolas, no próprio entretenimento, na mídia, não se fala muito disso. Então, você vê uma dificuldade deles em entender do que se trata e o que é isso. E a gente percebeu que muitos líderes, depois que eles entenderam, caiu a grande ficha, sabe? E eles começaram a querer trabalhar, no mesmo dia marcaram reunião para já começar a trabalhar o tema nas suas localidades. Então, foi um processo bem bacana que mostrou muito para a gente que muito dessa questão de preconceito, de discriminação não intencional ou, ou de uma resistência com o tema, nada mais é do que falta de informação mesmo, né, de conhecimento sobre o tema. Então, acho que essa foi uma ação bem bacana que a gente fez esse ano, que deu um resultado bem positivo. Eu acho que informar e educar as pessoas é sempre muito bom. Parabéns, parabéns, Débora. E dessas 500 pessoas, né, treinadas, capacitadas, em termos assim de feedback, né, do que saiu dessas sessões, né, desses workshops, qual é o tipo de objeção mais comum das pessoas? Né? Você falou de resistência. Uhum. A resistência por quê? Né? A quê? É uma resistência no sentido de que a gente fala, né, da questão de inclusão da mulher, a inclusão das pessoas negras, questão LGBT. Em muitas percepções das pessoas, parecia que era dar um privilégio a alguém. Ah, tá. Então, não tinha muito essa noção que não é que você está dando um privilégio, você está igualando as condições para que todos partam da mesma linha, né? Então, acho que é uma questão conceitual também, né? De achar, então, tem meta de 30% de mulheres na liderança, então quer dizer que agora as mulheres vão ser contratadas na liderança só porque são mulheres. Não, tem um mérito por trás, né? O que a gente está querendo é incentivar que a gente quebre nossos vieses para que a gente tenha mais mulheres na liderança, né? Então, é muito nesse sentido, assim. E, claro, temos também, né, pessoas que, de fato, elas não vão mudar, né? De fato, elas têm uma crença, né, que é muito enraizada, mas são pouquíssimas pessoas. Então, a gente também não acredita que depois dessas capacitações, depois de um treinamento de liderança ou de integrantes também, todos vão sair, né, abertos à diversidade, mobilizados e tal. Não, a gente tem um grupo pequeno que, de fato, vai continuar resistente, vai continuar, né, sendo quem é, enfim, no dia a dia, e paciência, né? Acho que o recado que as empresas têm que dar é que dentro da empresa é respeito, né, a todas as pessoas. Se você fora daqui for uma pessoa, né, preconceituosa, enfim, paciência, mas aqui dentro é respeito. Então, mas são poucas pessoas, né? Ainda bem, a nossa maioria, né, são pessoas muito bacanas e que de fato é uma questão de educação mesmo. E, Débora, e na sua experiência,
a forma mais eficaz, assim, de lidar com um comportamento que é excludente, né? Que não é inclusivo. Você falou da questão do respeito, né? Mas Uhum. concretamente, você está na empresa e você presencia isso, como é que você lida com isso? É, bom, a maioria das empresas tem uma linha de ética, né? E tem um canal que você pode fazer denúncias, enfim. A gente tem alguns tipos, né, de comportamento. O primeiro é o comportamento em que a pessoa faz aquela piada cotidiana que está enraizada no nosso dia a dia em forma de cultura, que na verdade é um preconceito, né? Na verdade é uma fala excludente. Então, vamos dar um exemplo. Amanhã é dia de branco, por exemplo. É uma frase que a gente fala muito e que vem da época Uhum. escravocrata, em que só branco trabalhava, né? E aí uma pessoa negra, vamos supor, pode se sentir ofendida, mas na verdade é falta de conhecimento da pessoa com quem falou. Às vezes, né? Na maioria das vezes é falta de conhecimento em que essa é uma frase racista. Então tem coisas que são bem sutis, né? Que estão no campo das sutilezas, né? Que podem incomodar outras pessoas. Tem outras que, de fato, né, a pessoa fala intencionalmente. Ela tem, na cabeça dela, tá claro para ela que ela cometeu um ato de discriminação, né, de racismo, homofobia, enfim. Então, aí tem casos e casos, né? Tem casos que é uma conversa, é uma advertência. Então, olha, aqui não é um ambiente que você pode fazer isso. E tem outros casos, pode ser até desligamento, né, da pessoa. Então, isso não tem muito uma fórmula secreta, tem que ser analisado no caso a caso. Mas tem esses dois tipos muito claros de comportamento. O primeiro é falta de informação, né, falou sem querer, pede desculpa, ok. E o segundo caso é o intencional mesmo, que aí tem que ser tratado de uma outra forma. Débora, e nessa sua jornada, né, nos últimos 4 anos, qual foi o erro que você cometeu que mais te trouxe ensinamentos, né, e que outras pessoas poderão evitar? É, nesses últimos 4 anos, eu acho que o que o que a gente aprendeu muito, eu acho que é uma questão de ter, primeiro, né, ter uma estratégia, isso a gente tem, então não foi necessariamente um erro, mas talvez a questão de capacitação de liderança, de ter uma conversa mais próxima com a liderança, pode começar no início do processo, né? Mas aí depende de cada empresa, né? Cada empresa tem um cenário diferente. Então não dá para saber se sou certo ou sou errado, porque precisa saber como que está esse contexto, como que está a liderança, como que está, né? Até a alta liderança da empresa em relação a isso. Hoje na Braskem a alta liderança ela é super apoiadora desse tema. Então você mobilizar toda a liderança para ir para um treinamento para falar disso é tranquilo, né? E a gente tem um alto engajamento. Mas aí depende de empresa para empresa, né? Eu acho que um ponto que eu deixaria de alerta é essa questão de da liderança estar alinhada, tá entendendo o que a empresa está falando, sabe? Um pouco E, nesse sentido. e só para ver se eu entendi direitinho, no seu caso, você acha que a capacitação das lideranças ela veio tarde demais? Você teria feito antes, no início do processo? É isso? Então, aí que tá, No seu eu não sei caso, te né? dizer eu não sei nesse momento que a gente está olhando, eu não sei te dizer se é um erro, entendeu? Mas eu deixo como um alerta. Pra gente não teve muita diferença, porque é o que acontece? Na Braskem, a Braskem é uma empresa que tem uma cultura muito voltada para pessoas. Ela é uma petroquímica, mas ela é uma petroquímica assim que eu brinco coraçãozinho, sabe? Então, ela é muito voltada para pessoas. Então, você falar desse tema, você tem muito mais facilidade do que em outras empresas. Mas talvez daqui a um tempo eu veja que esse processo de capacitação da liderança poderia ter sido antes, né? Eu não vejo como um erro, não, mas eu vejo como um alerta, assim, porque foi tão positivo, né? Esse ano que se talvez a gente tivesse feito antes, a gente teria tido mais resultados hoje. Mas eu também não sei te dizer se, se é um erro ou não, Não dá entendeu? para reescrever a história, né? Mas eu deixaria isso como um alerta, assim, que é bacana a liderança tá entendendo do que a empresa está falando. Uhum. E, Débora, aqui a gente, em todo caso, né, quando eu digo aqui na Europa, né, sobretudo, a gente fala, eu acredito muito no poder da capacitação, né, treinar as pessoas Uhum. é um aspecto muito importante, mas para mim é importante, como você disse, né, que o treinamento ele esteja inserido dentro de uma estratégia, não pode ser a única coisa, né, que a empresa está fazendo. E Uhum. para mim a pergunta que eu queria te fazer é a questão do o que que acontece depois do treinamento? E no fundo, um treinamento
que acontece uma vez só na vida, né, de um líder. Uhum. Impacto, né? Sobretudo a longo prazo, esse treinamento pode ter. Como é que vocês estão lidando com a questão do e depois, né? Uhum. Sim. A gente viu, primeiro, a importância de deixar todo mundo na mesma página, como eu falei, entender o que é diversidade, inclusão, entender o que é. O próximo passo desse treinamento é um desdobramento ferramental. Então, então o que eu faço agora no meu dia a dia? Como que eu faço reunião de sucessão? Como que eu avalio as pessoas? Como que eu faço entrevista de recrutamento e seleção? Né, processos que são estratégicos, né, para a questão da diversidade. Como que eu faço a gestão do meu ambiente de trabalho no dia a dia? Então, esse é o próximo passo do processo. Né? As equipes de RH que atendem essas lideranças também foram capacitadas e também tem um material de apoio em relação a isso. Então, eu sou RH que apoia uma equipe, como que eu começo, né, a influenciar o líder que eu atendo a começar a trabalhar isso? Então, eles têm um ferramental de passo a passo também, né? Claro, tem alguns que vão só ficar no campo da, ok, entendi que eu tenho que garantir o respeito na minha equipe. Outros vão além, né? Vão querer trazer mais diversidade para suas equipes. Então, cada líder vai lidar de uma forma, né? E a gente sabe que o líder vai ter mais sucesso, né? Nos seus resultados, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, se ele valorizar a diversidade. Então, né, fica na consciência de cada um. A gente também tem discussões, né, de competência de liderança com base no ser inclusivo. Então, muitas empresas têm, e hoje é uma discussão de Ana Braskem, de você tem competências da liderança, então você coloca a questão de ser inclusivo também como uma competência, né? E a pessoa é avaliada com base nisso. Então, isso também está em discussão. Então, são algumas ferramentas, né, que fazem com que os líderes façam alguma coisa mesmo não estando engajados, sabe? Então, Tá. Na verdade, isso que você está descrevendo é meio como que você está integrando, né, a inclusão e a diversidade nos processos mesmo, né, do dia a dia da empresa. é isso. E esse na estratégia do programa, né, que eu desenhei, esse é o próximo passo, né? Acho que o sucesso de qualquer programa é quando a diversidade já está integrada em todos os processos. Uhum. Então, de recrutamento e seleção, de remuneração e benefícios, de expatriação. A gente era muito engraçado, né? Porque há uns 5 anos, a política de expatriação, ela estava escrito, o integrante e a sua esposa, então, na política estava escrito, o integrante e a sua esposa vão se mudar para tal país, ou seja, o integrante nunca poderia ser uma mulher, ou poderia, mas obviamente eles não estavam imaginando que eram duas mulheres, né? Então, no mindset era só um homem que era expatriado, sabe? Um Então, homem que tem uma companheira, né, que tem uma... exato. Ah, Então, você vê várias coisas normativas, assim, né, nas políticas antigas. Então, isso hoje em dia está mudando muito, né? Então, eu acho que o grande sucesso de uma empresa, né, na diversidade e inclusão é ter, de fato, ela presente em todos os processos, né, que envolvem pessoas. e uma perguntinha, Débora, para você sobre o politicamente correto, Uhum, né? Porque, na verdade, é um discurso que a gente ouve muito de pessoas que são mais conservadoras, né, que não gostam do tema da diversidade e da inclusão, porque elas não gostam do que é politicamente correto, né? Como uhum. é que você responde a esse tipo de objeção? Olha, eu acho que, na verdade, é um termo para deslegitimar qualquer trabalho que promova os direitos humanos, né? Então, eh, eu acho que é aquela coisa, né, da pessoa branca, heterossexual, cisgênera, sem deficiência, tá triste que não pode mais fazer piada com os outros. Então, eu acho que esse termo é muito usado para deslegitimar muita pauta, sabe? Parecer que agora é tudo. Agora é tudo porque ninguém aguenta mais, né? Ouvir suas piadas, né? Viver numa sociedade excludente. Então, eu acho que esse termo é usado de forma pejorativa, sabe? Em relação a isso, para deslegitimar essas políticas e ações em prol da diversidade. É quase que como um álibi, né? Um álibi para continuar a ter um comportamento, a usar uma linguagem que é excludente, né? Como você disse. Exato. Uhum. Ah, não, interessante isso. Deslegitimar, na verdade, as pessoas Uhum. que utilizam essa expressão estão deslegitimando. É. Débora, eu estou olhando aqui o tempo e a nossa entrevista já está quase chegando no finzinho. E
Será que tem algum conselho assim que você ainda não tenha nos dado, né? Que já tiveram várias dicas aí, né, para implementar de uma forma eficaz uma política de diversidade e de inclusão, mas será que você teria mais algum conselho a dar para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que quem quer implementar uma política, além de você ter políticas, né, de conformidade na empresa, código de conduta, que deixe claro que aquele é um ambiente de respeito, que é o básico, a partir disso você tem que fazer um trabalho que mobiliza as pessoas, né? A gente sabe que quando as pessoas são tocadas, né, nessa questão do coração mesmo, né, de acreditar no mundo melhor, numa sociedade mais inclusiva, né, sair de um treinamento, de uma reunião, acreditando que ela pode fazer a mudança, fazer a diferença, né, no seu dia a dia, na sua equipe, na sua família, na sociedade, isso acho que é o grande segredo, né, para você avançar mais rápido. Então, acho que é um pouco isso, né? Primeiro, garantir um ambiente de respeito, que é o básico, e depois mobilizar as pessoas para elas entenderem que elas podem fazer a diferença no mundo. Tocar o coração, no fundo, né, das pessoas. Sim, exato. Legal. Débora, e você poderia compartilhar com a gente algum livro, alguma citação, algum TED Talk que tenha te inspirado? Tem uma frase da Verna Myers, que hoje ela é CDO, acho, né? CDO é Chief Diversity Officer, né? Uma profissão que tem em alguns países do Netflix. E ela tem uma frase muito boa, que diversidade é você convidar as pessoas para a festa. E inclusão é você tirá-las para dançar, né? Então, não adianta você ter equipes diversas se você não tem um ambiente inclusivo, né? Então, eu gosto muito dessa frase, que diz muito, né, sobre esse trabalho. Essa frase é muito poderosa, eu acho. E que, inclusive, outros convidados meus aqui mesmo no Inclusive Show já citaram ela também. Todo mundo gosta bastante dela. Todo mundo gosta bastante. Débora, muito obrigada pela sua participação. Eu amei te entrevistar, aprendi muito com você. Obrigada. Pois é, e eu espero tenho certeza, né, que nossos ouvintes também aprenderam bastante. Por favor, deixem os seus comentários, compartilhem esse vídeo se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal YouTube. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como eu acompanho empresas nessa jornada da inclusão e da diversidade, vocês podem visitar o meu website, que se chama www.declickinternational.com. Obrigada por terem participado. Muito obrigada, Débora. Obrigada a você pelo convite. E eu espero rever vocês no próximo episódio. Até lá, abracem as diferenças e façam a diferença. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Tchau.